Em Cornélio Procópio recebendo hoje deputada federal Carol D'Artora. A Carol foi a primeira mulher negra eleita vereadora na capital do estado, Curitiba. E é também a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo estado do Paraná. Uma responsabilidade bastante grande aí, né, Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma responsabilidade bastante grande, mas também uma denúncia muito forte e uma vitória muito grande para o estado do Paraná. Porque eu costumo dizer que o estado do Paraná também é da população negra, né? Esse estado também é nosso. Então, o fato de ser a primeira deputada federal negra eleita nesse estado traz uma denúncia, que é essa denúncia da exclusão que a população negra sofre, mas ao mesmo tempo também demonstra o avanço da luta, o avanço da pauta antirracista. Então, estou aqui em Cornélio comemorando muito, passando para fazer esse agradecimento, dar esse abraço nessa cidade que abraçou tanto essa campanha, que comprou o projeto e fez essa candidatura acontecer. Tá certo. Ser mulher já não é fácil no meio da política. Ser uma mulher negra, com muito preconceito e racismo que ainda existe nesse país, é complicado, né, Carol? Olha, não é complicado, se tornou já insustentável. A gente costuma dizer no movimento negro que hoje o maior salto que o Brasil tem para dar é a superação do racismo. Se a gente olhar para todos os índices de violência, se a gente olhar para os índices de desigualdade, a gente vai ver a cor, né, da desigualdade. A desigualdade no Brasil e aqui no estado do Paraná, especialmente, ela tem cor, né? Ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero. Então, vencer essas barreiras significa também ocupar espaços institucionais para que a gente possa produzir as políticas públicas necessárias para superar essa desigualdade tão perversa. A gente sabe que muitas conquistas já vieram através das leis, né, que garantem os direitos da pessoa preta nesse país, mas ainda tem muito a ser feito porque o racismo é estrutural, ainda está incrutido na cultura do povo brasileiro, né, Carol? O Brasil passou por muitos anos de escravização. Isso impôs a pobreza da população negra, porque foi uma população que foi explorada por anos, né, que deu a sua força de trabalho por mais de 300 anos e não teve nenhum ressarcimento. E, inclusive, é legal que a gente está no mês de maio ainda, para dizer que dia 13 de maio a gente comemora o dia da abolição, mas uma abolição que a gente diz que é uma abolição inacabada, porque quando acabou a escravização, os negros foram simplesmente abandonados nesse país sem que fossem inseridos devidamente na sociedade. Então, é isso que compõe esse quadro de racismo estrutural que agora a gente vem lutando e avançando. Tá certo, você é professora, foi sindicalista, não sei se ainda é sindicalista, e hoje faz uma palestra importante aqui para a comunidade de Cornélio Procópio a respeito disso, né? Da escravidão inacabada, né? Essa abolição inacabada e o letramento racial necessário que a gente precisa para superar isso. Porque também a gente não pode falar de racismo sem olhar para a perspectiva da superação, para a dimensão da superação. É possível superar o racismo. O racismo não é algo que sempre existiu. O racismo foi uma coisa inventada. E aí, se foi inventado, ele pode ser desinventado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter um letramento racial. É importante compreender as questões raciais, é importante encontrar mecanismos para agir de uma forma antirracista. A gente também costuma dizer que numa sociedade como a nossa, não basta se dizer não racista, é preciso ter atitudes antirracistas. E aí estou aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Tá certo. E como é que está sendo o Congresso Nacional para você, a Câmara dos Deputados, essa experiência para você, Carol? Olha, a Câmara... Você achou que fosse mais fácil, achou que fosse mais difícil, está gostando? Como é que está lá? É engraçado, né? É difícil colocar nesse campo do tá gostando ou não tá gostando. Eu tô lá lutando, né? Lutando. Eu vim já de uma Câmara muito difícil, que foi a Câmara de Curitiba, uma Câmara muito conservadora, e lá eu me encontro com um congresso semelhante. Mas também com uma bancada muito forte, com deputadas e deputados muito experientes.
Então a gente está nessa articulação para retomar o nosso país, porque a maior dificuldade que eu vejo hoje no Congresso não é, assim, efetivamente a minha presença lá, né? A minha presença lá é uma comemoração do nosso Estado, uma comemoração eu estar lá. Mas a nossa maior dificuldade lá dentro hoje é vencer essa extrema-direita fascista que, infelizmente, tomou uma parte da opinião pública da nossa sociedade. Esse é o nosso maior desafio hoje. Vencer o extremismo, vencer a violência, vencer esse bolsonarismo que já promoveu uma destruição e quer continuar. Então, essa tem sido a maior dificuldade. Eu acredito que a gente vai vencer essa dificuldade dialogando com a população. Primeiro, a população já percebeu que a política econômica do Bolsonaro foi um desastre. As pessoas empobreceram, o nosso país voltou para o mapa da fome, a violência contra a população negra que se acirrou, em todos os sentidos, né? Então, o que a gente precisa é retomar a opinião pública, é conseguir conversar com a classe trabalhadora e demonstrar para ela que a gente tem que fazer uma política que a beneficie. Essa política de violência que o bolsonarismo impõe não beneficia a classe trabalhadora em nada. Então, o nosso desafio é fazer essa retomada de diálogo, de conexão com a população. O presidente Lula faz muito bem isso, né? Dialoga muito bem, tem essa conexão. E a gente está na luta para ampliar mais ainda esse diálogo e retomar o nosso país na perspectiva econômica, na perspectiva do cuidado, na perspectiva até de repactuar uma sociedade que estava fragilizada brigando entre si. As famílias estavam brigando entre si, a gente viu esse momento. Pela questão política, pela violência que foi imposta. Então agora é momento de unir, é momento de somar e mostrar para a população brasileira que a gente tem condição de fazer um governo que faça o nosso país avançar. Seja bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada.